Olá, alunos, a paz para todos. Estamos assim para finalizar a nossa disciplina de discipulado, onde estaremos hoje falando do capítulo 6, o capítulo 7. Então, estamos chegando, nos aproximando no final da nossa disciplina de discipulado. E hoje nós vamos estar fechando esses dois capítulos muito bem importantes, e hoje nós vamos estar assim aprendendo como formar o discipulado, não só de ter esse discipulador, essa pessoa que vai fazer a diferença, essa pessoa que vai influenciar, essa pessoa que vai ser um imitador de Cristo, e vai passar isso para os seus alunos, mas também da questão de como formar o discipulado, de como criar o discipulado. Então hoje nós vamos aprender esses dois pontos. O primeiro ponto nós vamos aprender, que vem lá no capítulo 6, é desse discipulador, e o perfil desse discipulador, como ele tem que ser. E nós, desde o início das aulas, no capítulo 1 até o capítulo 5, nós estamos sempre falando do perfil desse discipulador, como ele deve ser, de que forma ele precisa agir. Então, eu queria passar para vocês a questão da igreja, não só aos filipenses, mas também aos tessalonicenses, que eram igrejas referências em questão de discipulado. Eles aprenderam com o apóstolo Paulo e agora eles iriam ensinar e fazer com que a igreja assim fosse crescer, porque a grande finalidade do discipulado não é somente fazer a igreja crescer, mas é fazer que essa igreja que vai estar crescendo, ela possa ser uma igreja madura espiritualmente, ela possa ser uma igreja saudável, uma igreja que vai ser referência, uma igreja que vai gerar outros discípulos, uma igreja que vai ser um exemplo, uma referência de Cristo, um imitador de Cristo, uma igreja que vem imitar a Cristo. E uma igreja que vem imitar a Cristo é procurar fazer tudo o que Cristo faria, tudo o que Cristo iria fazer. Então, um jeitinho aqui na tela, voltando, passando para vocês essa questão da igreja aos Tessalonicenses, é que ela precisaria ser uma igreja que fosse imitadora de Cristo, e ela passa isso, e ela vive isso. Os tessalonicenses vivem isso, os filipenses vivem isso também. E o discipulador, alunos, ele precisa ser uma pessoa que saiba liderar, que no seu discipulado ele ensine, ele passe a importância do líder, o líder que vai depois, a pessoa que vai depois liderar outros grupos. E um ponto também muito importante que nós não podemos esquecer, que a finalidade do discipulado não é somente fazer a igreja crescer, mas é fazer também que a igreja cresça, mas antes de tudo, que essa igreja cresça de forma saudável, de forma frutífera, de forma impactante. Então, não é somente fazer a igreja crescer, mas é também fazer com que essas vidas que estão sendo discipuladas, que elas possam ser transformadas ao ponto de transformarem também outras vidas. Não vamos pensar no discipulado só na questão da multiplicação. É claro que a questão da multiplicação é muito importante, que é a questão de salvar vidas, de ganhar almas para Jesus, mas também de ensinar essas pessoas, ensinar essas vidas o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo. O que Cristo faria em várias questões. O que Cristo faria. Então, o discipulado ele precisa mostrar muito isso. Quando nós estamos fazendo coisas totalmente diferentes da que Cristo faria, nós não estamos imitando a Cristo. Então, quando eu deixo de amar um irmão, quando eu deixo de falar com um irmão, quando eu procuro evitar esse irmão, será que eu estou imitando a Cristo?
quando eu não quero cuidar de vidas, quando eu não quero discipular, quando eu não quero ganhar almas, não só ganhar almas, quando eu deixo de amar essas pessoas, será que eu estou imitando a Cristo? Aí vem aquela grande questão onde Paulo fala, olha, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, essa é a questão muito importante, que eu queria passar para vocês, e volto a frisar essa questão da importância do discipulador, a pessoa que vai fazer a diferença, a pessoa que vai impactar vidas, a pessoa que vai ser um exemplo para aquelas pessoas que ela está ensinando, imitando sempre a Cristo. Um outro ponto também, agora a parte que nós vamos passar, uma parte muito importante, é a forma que nós vamos montar esse discipulado, como nós vamos trabalhar. Nós podemos trabalhar de duas formas. Nós podemos trabalhar com grupos, com grandes grupos, pequenos grupos, ou até individualmente. Eu posso então discipular uma pessoa, trabalhar essa pessoa, como eu posso discipular 5 pessoas, como eu posso discipular 10, 15, 20 pessoas, e tanto de uma pessoa como de grupos, procurar assim trazer para essas pessoas uma forma bem simples, bem objetiva do que era o discipulado, E de que forma nós vamos trabalhar esse discipulado? Nós precisamos, para montar o nosso discipulado, o primeiro ponto é ver realmente quem quer ser discipulado. Nós tiramos o exemplo de Jesus Cristo, quando ele chama os 12, Jesus ele vai no ponto certo, ele seleciona realmente aquelas pessoas que iriam seguir. Jesus, na verdade, ele tem uma visão além do que a nossa, e nós precisamos ter essa visão de Cristo. Ele enxergou pessoas que a princípio a sociedade não daria nada por eles e achariam até que eles não seriam discípulos de Jesus, que eles não serviriam. E muitos deles demonstravam isso. Demos um bom exemplo de Pedro, uma pessoa totalmente rude, uma pessoa sanguínea, muito sanguínea, muito pavio curto, mas que Jesus tinha uma visão assim que ele seria um grande líder, que ele iria mudar, e essa mudança viria no discipulado, a forma que Jesus iria trabalhar Pedro. Nós vamos falar das pessoas que nós vamos discipular, pessoas com várias personalidades, pessoas totalmente difíceis de se lidar, e eu tenho aqui alguns exemplos para trazer para vocês, através da arte de discipular pessoas difíceis, porque é uma arte. Nós trabalharmos, discipularmos pessoas difíceis é uma arte. Não é fácil você discipular pessoas difíceis. E quando eu falo de difíceis, dou exemplos aqui na nossa apostila de pessoas insubmissas, de pessoas que se acham fracas, de pessoas desanimadas, Então são pessoas difíceis de discipular. E como lidar com essas pessoas? Como discipular essas pessoas? Vão ter pessoas fáceis de nós discipularmos, pessoas tranquilas, calmas, obedientes, pessoas que bem sensíveis, bem, com personalidades bem assim apuradas, pessoas submissas, pessoas obedientes. Mas também vamos discipular pessoas totalmente diferentes, personalidades diferentes, pessoas de pavio curto, assim como Pedro, pessoas insubmissas, que você fala para ela fazer aquilo e ela não faz, ela não demonstra muito interesse, ela está sempre assim, como posso falar da pessoa insubmissa, ela está sempre mal-humorada, ela acha que as coisas não vão dar certo, muitas vezes tem um pensamento negativo das coisas, e são pessoas que nós vamos termos que
lidar com elas, precisamos trabalhar com essas pessoas, né? E a arte, né, a arte de discipular essas pessoas, ela precisa ser bem trabalhada, porque é uma arte, né? O discipulador ele tem que estar preparado, gente, para saber lidar com vários tipos de personalidades, vários tipos de pessoas que nós vamos discipular. E o incrível, né, é que depois essas pessoas realmente, quando elas são bem discipuladas por esses líderes, elas são realmente transformadas, elas mudam a personalidade, elas mudam, e nós podemos ver isso através de Pedro, como ele mudou. Temos a visão de Pedro antes da morte e ressurreição de Cristo, e agora temos a visão de Pedro depois da morte e ressurreição de Cristo. Pedro se torna uma outra pessoa. Lembramos de Pedro, muitas pessoas, não só os cristãos, mas como os ímpios, né, lembram de Pedro como aquela pessoa, quando fala quem foi Pedro, nós pensamos, né, logo meio no pensamento, Pedro é aquele discípulo que negou Jesus, né, 3 vezes, né, mas nos esquecemos de observar quem foi e como se tornou e de que forma se tornou Pedro após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa completamente diferente. E quem foi o responsável dessa mudança? O discipulador. Quem foi o responsável dessa transformação? O discipulador, a forma que ele discipulava, a forma que ele tratava, a forma que ele lidava com essas pessoas que tinham personalidades fortíssimas. E Pedro era uma dessas pessoas. E quem foi essa pessoa? Nosso grande mestre, o nosso grande discipulador, Jesus Cristo. E que nós possamos também, né, seguir essa linha de discipulador que não foi, mas que é o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele trabalhou na vida de Pedro, como ele trabalhou na vida daquelas pessoas que ele discipulou. Ele sabia que aquelas pessoas que ele tinha escolhido, lembra quando ele escolheu os 12? Ele sabia, né, que seriam pessoas que ele teria que discipular, que ele teria que trabalhar com elas, que ele teria que demonstrar amor, que ele teria que ter paciência, né? Ele iria trabalhar com pessoas preguiçosas, ele teria trabalhar com pessoas insubmissas, ele iria trabalhar com pessoas fracas na fé, e que ele precisaria fortalecer essas pessoas fracas na fé, que ele precisaria transformar essas pessoas insubmissas em pessoas submissas, obedientes, e transformá-las em grandes líderes, assim também como os desanimados, né? Como ele teria que trabalhar com essas pessoas desanimadas e animá-las. E gente, alunos, Jesus, ele conseguiu, e nós também conseguirmos termos êxito, né, termos sucesso na área do discipulado, tendo Jesus como nossa referência, tendo Jesus como nosso grande exemplo de discipulador, nosso grande mestre de discipulador. Então, para a gente finalizar aqui, como eu passei para vocês, você pode discipular uma pessoa, você vai trabalhar com essa pessoa, e trabalhando com essa pessoa você tem que ver o local que você vai discipular essa pessoa, né? Aconselho você trabalhar essa pessoa na igreja, né? Você também trabalhar esses pequenos grupos na igreja. Aconselho a você trabalhar com essas pessoas na igreja, mas já ter o local. E tendo o local que você vai trabalhar, que você vai começar a fazer o discipulado, você também tem um horário. Precisa ter um horário marcado, estipulado, um dia marcado, estipulado, e o local, né? Esse discipulado ele tem que ser feito com muita ordem, muita organização. É uma pessoa, o horário do seu discipulado, o local que você vai discipular e o dia que você vai discipular. Eu vou discipular na terça-feira, toda terça-feira você vai, dentro daquele horário, discipular aquela pessoa.
Aí você pergunta, mas professor, e o tempo? O tempo para trabalhar esse discipulado? Pode ser 1 hora, 1 hora e meia, máximo 2 horinhas, né, para você trabalhar esse discipulado. 1 hora, 1 hora e meia no máximo, não passe de 2 horas nesse discipulado, né? Se for uma pessoa, você ainda consegue, dá para você fazer um resumo, né? Você, claro, tendo todo o material didático ali contigo, você vai precisar da Bíblia, você vai precisar de livros, né? Você vai precisar montar a sua aula, você vai montar o seu plano de aula, né? Você vai ser ali o professor, você vai ser ali o orientador, né? O discipulador, ele não é só o líder, mas ele também é o professor, ele é o orientador, ele é o aconselhador, e você vai ter que planejar, você vai ter que ter um plano de aula, o horário, o local e o dia específico para você fazer esse discipulado. E mesma coisa também é quando você for discipular grupos, né? Você for discipular grupos, é bom que você também tenha uma pessoa para te auxiliar ali nesse discipulado com grupos, né? Que às vezes são 5, são 10 pessoas, 15 pessoas em discipulado, que você tem que discipular até 30 pessoas, e você vai precisar de um auxiliar ali, de um outro discipulador, né, que está ali contigo, está alinhado com você, que se preparou com você para trabalhar nesse discipulado, né? Um outro ponto também muito importante nesse discipulado é você buscar recursos, né? Buscar materiais que você vai usar nesse discipulado e você vai passar nesse discipulado, né? Material, caneta, lápis, papel, material que você vai dar a sua aula, o seu discipulado, onde eles vão anotar. A Bíblia, ela não pode faltar, a palavra de Deus, ela precisa estar ali, né, nesse discipulado. E aquela pergunta, né, que todos fazem: quando eu irei saber que terminou, que o discipulado chegou ao fim, dentro do teu plano de trabalho, dentro do teu plano de aula, que precisa ter um início, um meio e um fim. O início, o meio e o fim, ele precisa estar dentro do teu plano de aula, dentro do teu plano de discipulado. Por isso que eu falo que precisa ter uma organização. O discipulado, essas aulas não podem ser feitas de qualquer forma, de qualquer maneira. Precisa existir ali um plano para que você possa ter início, meio e fim. E você vai observando também as pessoas, você vai observando os seus alunos, né? O rendimento deles, se eles estão assimilando tudo que você está passando, todos os ensinamentos, todas as explicações, se eles estão assimilando, se você está vendo mudanças, né? Mas uma parte principal para a gente finalizar essa aula, que você, que é o discipulador, a pessoa que está ensinando, precisa, claro, passar para eles a importância do bom relacionamento. O que vai fazer a diferença no discipulado é o bom relacionamento. E um outro ponto que vocês precisam passar também no discipulado, a importância deles ganharem almas. Hoje, passa para eles assim, olha, hoje vocês estão como alunos, aprendendo. Amanhã vocês estarão dando aula, preparando outras pessoas, ensinando outras pessoas, tirando dúvida de outras pessoas. Então prepare bem essas pessoas, amem elas, procurem manter um bom relacionamento com elas, e com certeza elas, o seu discipulado vai ter êxito, o seu discipulado vai ter sucesso. Essas pessoas, essas vidas irão crescer e vão se transformar em grandes discipuladores através da tua vida, através desse trabalho seu discipulado, que faz a igreja crescer, que faz a igreja prosperar, da parte espiritual. A vida dessas pessoas irão mudar através
de você através da tua vida, através do planejamento, do plano de aula, do plano que você vai estabelecer para trabalhar essas pessoas. Então, e que vocês sejam referência, que vocês sejam imitadores de Cristo e que vocês passem isso também para as pessoas que vocês estarão discipulando, que elas precisam também imitarem a Cristo, amar o próximo, estender as mãos, ganhar almas, mas não somente ganhar almas, cuidar dessas almas, amá-las, enfim, ser imitadores de Cristo, amando, salvando, cuidando, abraçando essas vidas. Vocês serão imitadores de Cristo e vocês irão passar para as pessoas que vocês estão discipulando, para os seus alunos, que eles também precisam ser imitadores de Cristo, fazer tudo o que Cristo faria, tudo o que Cristo faria. Será que Cristo não ia amar o próximo? Será que Cristo não ia cuidar daquela vida? Será que Cristo não ia ensinar essas pessoas com amor? Então, que vocês passem isso para os seus alunos, que eles tenham vocês como referência e que vocês, assim, planejem as suas aulas de discipulado, e eu creio que vai ser um sucesso, e que essas vidas irão ser transformadas, mudadas, edificadas através desse discipulado, e a igreja que você congrega, ela vai ser uma referência no seu bairro, ela vai ser uma igreja forte, porque uma igreja forte é uma igreja que ensina, é uma igreja que discipula, é uma igreja que prepara vidas para o Evangelho. Amados, nós estamos ficando por aqui, queria agradecer a vocês, nesse período que nós ficamos, estudando o discipulado. Espero que vocês tenham gostado da nossa matéria de discipulado e que vocês assim possam não somente estudar, mas também assim passar à frente, levar essa visão para a sua igreja, passar para eles a importância do discipulado, levar para o seu líder também a importância do discipulado, como o discipulado faz a igreja crescer, como o discipulado prepara obreiros, que vai poder contar na obra, que a igreja vai ter ali para contar na obra, para contar, para ajudar na obra. Então, é só um ponto para nós vermos a importância que tem o discipulado na igreja. A igreja com o discipulado, ela cresce, mas ela cresce com amor, ela cresce com simplicidade, com humildade, e ela vai frutificar. Então, que Deus abençoe vocês, e espero que vocês tenham gostado da nossa disciplina de discipulado. Até as nossas próximas disciplinas, espero que eu possa estar muito breve com vocês em mais uma videoaula, em mais uma disciplina nova. Fiquem na paz aí, que Deus abençoe vocês.